Sr. Presidente, começava por saudar o deputado Capola Santos, agradecer-lhe as questões que já colocou e eu diria que uma grande parte das questões que gostaria de colocar, uma parte está colocada, já foi colocada por outros deputados e, portanto, há apenas aqui uma outra coisa que ainda lhe referia. Eu julgo que nós temos sempre aqui duas questões que, naturalmente, acabam por condicionar de forma decisiva o resultado. Basta olharmos para a experiência das anteriores reformas da PAC, é certamente o problema do quadro financeiro, e isso é claramente uma grande incógnita neste momento, e depois é um outro que se faz sentir ao longo depois do quadro, que é o problema do comércio externo e das regras de comércio externo e dos acordos de comércio externo da União Europeia, que acabam por, eu diria, alterar fortemente algumas das condições em que as próprias reformas da PAC se dá com todas as consequências, particularmente para um país como o nosso. Estou-me a lembrar do que é que pode significar se aquilo que estava em cima da mesa relativamente ao Mercosul avançasse proximamente. Mas regressando ainda a este problema destas questões mais precisas, ainda esta questão das cotas e dos direitos, do nosso ponto de vista, é uma questão absolutamente central. Se nós não garantirmos direitos ou cotas de produção, inevitavelmente o país vai continuar a perder a agricultura, do meu ponto de vista. O caso do leite é certamente a situação mais clara, por tudo o que já foi dito, e eu diria que a coerência na União Europeia não pesa, porque não faria qualquer sentido eliminar as cotas do leite e simultaneamente manter, por exemplo, as do açúcar. Mas isto vale tudo o que vale e nós sabemos quem é que comanda e como comanda a União Europeia. Mas relativamente, por exemplo, ao vinho, acabar com os direitos depois deste último relatório do Tribunal de Contas da União Europeia e do estudo que foi tornado público da Associação das Regiões Vitícolas Europeias sobre o balanço, é um absurdo total, digamos assim. É um absurdo total, não, é fazer o frete às grandes empresas de comércio de vinhos na Europa, inevitavelmente. Mas é certamente para aí que as coisas caminham. Relativamente ao açúcar, também já referiu uma parte que é o problema de retomarmos ou não uma cota, julgamos nós que é muito importante, mas neste momento estamos confrontados com outro problema que também não tem, do meu ponto de vista, não tem uma resposta clara, que é o problema, nós neste momento nem temos beterraba de produção, nem temos autorização para importar as ramas necessárias para a nossa refinação, o que é completamente dramático. Mas eu percebo que os interesses dos beterrabeiros da Alemanha e da França não estejam propriamente interessados nisso. Mas esta é claramente uma questão que precisaria de ter alguma abordagem. Uma outra, que também não está, pelo menos nos documentos iniciais, não sei, sobre alguma evolução, e é por isso que lhe coloco, é o problema do contingente de importação de milho. Ao abrigo, portanto, de acordos da Organização Mundial do Comércio. Porque esta, para nós, continua a ser uma questão central, dadas a nossa situação de produção de milho e as necessidades que temos para a alimentação animal. Depois, relativamente ao problema da redistribuição financeira, já foi tudo dito, eu apenas lhe coloco uma coisa. Neste reequilíbrio interno, apesar de tudo, será possível estabelecer alguma proporcionalidade ou alguma correção do ponto de vista das ajudas relativamente à dimensão das explorações? Alguma proporcionalidade nessa distribuição? Uma primeira questão. Uma segunda questão, respeitando todo o esverdeamento, é esta. Considera ou não possível ainda que estes critérios para a aplicação desta medida possam vir a ser, como é que eu havia de dizer, a estar, digamos, fundamentalmente ligados a critérios, a uma regulação feita pelo próprio Estado-membro? Porquê? Porque o que está a ser proposto é um absurdo total neste momento.
começo a olhar aqui para algumas regiões nossas, eu pergunto qual vai ser a componente de esverdeamento na região de Marcada do Douro. Qual vai ser, pá? O que é que ali vai ser? Estão considerados? Só se for por aí. Porque senão há aqui, isto é, a criação de critérios de esverdeamento que podem ser muito bem, podem adequar-se muito bem a determinado tipo de agricultura, de determinada dimensão, de grande dimensão, chega aqui uma agricultura como a nossa, que pode ser um desastre total. Porque por pôr um tipo que tem 3 ou 4 hectares, que ainda ponha lá uma bordadura, ou tenha mais isto, ou tenha mais aquilo, não faz qualquer sentido. Portanto, isto é não sei, portanto, isto ou fica de facto muito dependente do próprio Estado-membro, mesmo com o orçamento que seja definido comunitariamente, ou então na comunidade, ou então pode traduzir-se, digamos assim, numa desigualdade total. Total porque incapaz de ser aplicada no nosso país. Por exemplo, o olival tradicional, não sei se já está tão bem considerado, porque essa é claramente uma das hipóteses. Não é? Portanto, é uma hipótese. Se não for, isto é, ou a regulação fica ao nível do Estado-membro, ou então o leque que é criado na regulação comunitária é de tal forma largo que permite depois encaixar, digamos assim, esta diversidade total, ou então estamos perante, digamos assim, uma solução que claramente não se aplicará no nosso país. E disso. Realmente, para fixar ou de ficar decidido que elas vão manter. A continuar o aumento de 1% ao ano por país, elas estão liquidadas quando chegarmos a 2015. Portanto, isto são travadas agora ou deixam de ter qualquer significado. Portanto, mas eu colocar-lhe uma só questão. No início, quando apareceram a primeira documentação, havia a perspectiva de que a União Europeia passasse também a apoiar as espécies de crescimento rápido na floresta. Mantém-se essa perspectiva?